Olá, aqui é o professor Rafael Duarte e estamos começando mais uma aula de Gestão Econômica da Produção. É, Aos alunos da disciplina, hoje era o dia que iríamos fazer a apresentação do projeto do cálculo econômico da compra de aviões, mas como eu enviei uma mensagem para vocês por e-mail informando, essa entrega e apresentação foi adiada para a semana que vem, ok? Então, para que se tenham mais prazo para poder executar o projeto, esperava que alguém viesse falar comigo para tirar dúvidas. Pelo visto, vocês estão indo bem, não precisaram de nenhum auxílio. Mas ainda assim, tem um tempo extra para poder fazer a finalização. E hoje, então, estou adiantando a primeira aula com um novo tópico que trata de gestão de processos de negócio. Tá legal? Então, é o segundo eixo dessa disciplina, gestão de processos. Eu deixei na apresentação alguns links que podem auxiliar vocês nos estudos, caso alguém se interesse em aprofundar-se mais. É uma área bem interessante essa. Tem desde blog com uma linguagem mais acessível, menos técnica. Eles têm um tutorial que ensina a utilizar os elementos que a gente vai ver aqui nas duas aulas, na atual e na próxima aula. E também um livro que trata do BPM com uma profundidade bem maior. E finalmente um material que está na nossa intranet, nos livros da própria instituição, de alguns cursos EAD e semipresenciais que estudam esse tema. Tá legal? Nós vamos fazer um recorte sobre a área de estudo de gestão de processos. É, e vamos principalmente analisar a parte da modelagem. Modelagem é nada mais do que a representação gráfica, o desenho do seu processo visualmente falando. Vamos também estudar um pouco de algumas características que devem ser documentadas no caso de um processo de modelagem. Tá legal? Então, vamos começar os estudos com análise de modelos em BPMN. BPMN é a notação de BPM. BPM é Business Process Modeling. Então, a notação da modelagem de processo de negócio. Nós vamos ver que essa notação ela é composta de diversos grupos de diagramas, de elementos gráficos, para poder que dentro de uma representação conhecida por todos a gente consiga falar uma nova língua, em vez de falar um novo idioma no sentido de português, inglês, espanhol. Agora a gente vai aprender uma nova língua na forma de desenhos. E essa padronização nos dá diversas vantagens, tá legal? A análise dos modelos, ele envolve os elementos que são os eventos que estão relacionados a um processo, gateways que são elementos de bifurcação e união de fluxos de processo, atividades que são o que realmente vão agregar valor ao processo que está sendo executado. Vamos também tratar do uso de algumas estruturas, identificação e diferenciação de diversas estruturas, como junções e ramificações, que são elementos que vão ajudar a orquestrar esse processo. Dentro do BPMN, nós temos várias setinhas, tá? E dependendo de como que essa seta está representada, ela vai ter uma finalidade. Essa modelagem que vocês estão vendo aqui, ela não é do tipo mais formal possível, mas também essa, por ser uma notação, como eu falei, uma linguagem, nos dá diferentes níveis de utilização dela, certo? Assim como a gente utiliza uma linguagem mais formal em alguns contextos e uma linguagem um pouco mais liberal, um pouco mais aberta em outros, quando estamos falando com a família, por exemplo, diferente do que quando estamos falando com um cliente, certo? Essa linguagem também nos permite isso. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com um processo que ele envolve dois processos que se interrelacionam, ou poderia mesmo representar duas entidades, duas organizações diferentes que têm uma certa conexão entre esses processos. Então,
O processo originalmente ele é inicializado nessa primeira pool, a gente chama de pool esse retângulo maior, que tem apenas uma raia é cada divisão da pool, a gente vai ver melhor a fundo lá para frente. E nesse processo, iniciado aqui, eu vou executar uma atividade e, após executar essa atividade, eu vou enviar uma sinalização para que a outra instituição execute algo do lado deles. Então, esse processo é inicializado a partir da recepção de uma mensagem. E, em seguida, esse processo ele é continuado novamente pela organização que deu início. Então, imagina, por exemplo, um processo que eu levanto minha necessidade de material, solicito material para um fornecedor ou para o meu RH e retorno para após receber o meu material, eu posso executar as atividades necessárias, certo? Aí, aqui, nós temos um fluxo que, na seta cheia, tratamos da sequência das atividades, enquanto na seta tracejada está formalmente indicando a sequência das mensagens que rodam entre um e outro. Notem que, no anterior, na minha empresa, enviei algo para o meu fornecedor, uma solicitação para o meu fornecedor, e não estou mais com o processo comigo. Posso fazer uma analogia de que eu mandei um orçamento e esqueci dele. Quando eu receber uma mensagem, eu dou andamento ao meu projeto. O que nem sempre é bom, porque a gente perde o controle, acaba esquecendo que tem algo sendo executado e depois não tem pode perder o controle na hora de fazer uma cobrança. Já nesse caso, é a mesma estrutura, mas com um formalismo um pouco maior. O que significando aqui que eu iniciei meu processo, executei o levantamento dos meus requisitos, enviei uma mensagem. Essa bolinha aqui, ela é um evento do tipo envio de mensagem, um envelopinho preenchido. Certo? Então, esse envelope preenchido significa que tem uma cartinha ali que vai para a outra organização. Essa organização, mas o processo ele continua comigo. Tá vendo que a seta cheia continua aqui. O que vai sair é uma notificação, uma mensagem, um dado, um e-mail, um WhatsApp para uma outra instituição. Aí, essa cartinha vazia significa que vai entrar uma cartinha ali, é a que saiu dali, beleza? Então, ao receber essa notificação, eu começo um novo fluxo de processo aqui. Então, iniciei aqui, ativou, veio para cá, e após isso, veio para cá. E ao ser finalizado, essa cartinha cheia envia uma mensagem, o meu processo ele finaliza aqui, e envia uma mensagem que agora é esse que tem que ser executado. E o fluxo que estava nessa continuação, ele vai poder dar andamento até a tarefa que vai fazer utilização do material do fornecedor, utilizando a analogia que eu dei agora há pouco, né? Vocês podem imaginar aqui um fluxo hidráulico ou pneumático, aonde eu tenho uma entrada de ar. Após eu ter finalizado minha tarefa, eu dou andamento até aqui. Essa daqui é é um evento, é algo momentâneo, é algo que não é contínuo no tempo. Ao passar por aqui, o meu fluxo de ar ele envia a minha mensagem. A diferença de uma atividade para um evento é que na atividade há um trabalho ativo, há uma geração de valor, enquanto um evento é um ponto no meu tempo que vai representar alguma mudança de estado, mas não estou ativamente fazendo isso. Embora o envio de uma mensagem pode ser ativa, geralmente ele está relacionado a uma atividade que foi feita antes. Então aqui eu preenchi a minha lista e ao final da minha atividade eu tenho a lista preenchida para ser enviada. E ao passar por aqui, ela simplesmente foi disparada. Eu não criei essa lista nesse momento, eu só estou disparando. Tem uma diferença forte aqui, que é bem comum errar, principalmente no princípio, onde o que é gerado é aqui. Aqui só é transferido a informação, beleza? Uma vez que a informação é transferida,
É como se eu abrisse meu solenoide aqui, abrisse o meu registro, e ele batesse aqui. Nesse caso aqui, ele é um evento passivo. Eu estou aguardando algo. Então, o meu fluxo que chegou até aqui vai ficar travado até que seja apertado um botãozinho aqui. Qual que é o botãozinho? A entrada dessa carta aqui está cheia para cá. Beleza? Uma vez que eu parei aqui o meu fluxo, eu vou ficar aguardando até receber essa notificação. Recebi notificação, pronto, continuo o meu fluxo e vou utilizar a informação de que recebi a minha resposta do meu fornecedor, do meu almoxarifado. Há também essa forma de representação. Então, para fixar, embora isso daqui seja reconhecido até, algumas empresas acabam utilizando esse tipo de notação, ela é a mais informal e mais mal feita possível, tá? Então, esse daqui é um nível de formalização bem adequado, porque eu sei que o meu processo continua ativo, tá legal? Daqui a pouco vai fazer mais sentido, porque é importante eu saber que o meu processo está ativo enquanto o meu fornecedor ou a outra parte está fazendo a parte deles. Aqui é um outro tipo de representação, na qual eu tenho dois processos que ocorrem em simultaneidade, os dois ocorrem ao mesmo tempo, e em algum momento esse processo, a minha atividade vai enviar uma mensagem para a atividade que está acontecendo lá do outro lado. Aí, depois eu recebo uma resposta. Um problema aqui é porque, para que o meu processo 2 aqui, na minha outra organização, tenha começado, ele não começa pela atividade. Algo começou ele antes. Então, está aqui a atividade aguardando um input apenas. Esse input pode ser matéria-prima, pode ser mão de obra, ou pode ser dados. No caso, o BPMN ele representa principalmente o fluxo de dados e não o fluxo de material, diferente de um fluxograma que tem o foco no material e nas suas transformações. Aqui eu tenho as transformações, mas as informações que passam pelo meu fluxo, certo? A informação pode ser, inclusive, chegou o material, tem um material disponível, mas eu não estou modelando o material, eu estou modelando o que é transportado enquanto esse material é transportado no meu mundo real. Tá legal? Aí, como eu falei, eu preciso que algo tenha iniciado. Dentro de um ambiente de projeto, por exemplo, projeto iniciado dá origem aos dois processos, esse aqui fica aguardando. Esse input, uma vez que ele recebe, ele trabalha a informação, passa para o próximo, que vai ter entre as suas atribuições, entre os seus passos, o envio de uma mensagem de volta. Não é um processo fácil de ser orquestrado, porque eles são processos independentes até certo nível. Então, como que eu vou falar que esse cara está esperando o quê? Né? Ou então, ele já começou, mas e se esse aqui ele é gerenciado num ritmo ou por uma equipe com prioridades diferentes e esse daqui ele fica aguardando? Não é algo muito adequado de ser feito. Aqui está um pouco mais fácil, porque teve um início em comum. Esse início em comum deu origem a uma atividade que, utilizando um gateway um gateway split ou de bifurcação paralela, eu tenho o início. Quando tenho mais, significa que eu vou dar continuidade para cá e para cá. Então, esses dois dão andamento a partir daqui. Então, a atividade 2 vai enviar em algum momento mensagem para o pessoal da atividade 3. E ela finaliza e a atividade 3 pode continuar executando suas funções ali. O responsável pela atividade 3 pode continuar executando. Notem aqui embaixo Bizarre Process Modeler. Bizarre é um dos principais softwares de modelagem de fluxo de negócio. Ele tem essa aparência que vocês estão vendo aqui. Tá? Geralmente inicia com um amarelo, eventos intermediários, aqueles de envio de mensagem e recepção, por exemplo. Inicia com verde, amarelo, e depois o vermelho finaliza. Além do que, ele também respeita a notação do padrão internacional, que borda fina é início, borda grossa é fim e
Bordas duplas são meio, tá? E retângulo, geralmente com o cantinho arredondado, são as tarefas e subprocessos, que a gente vai ver logo mais. Continuando aqui com a ideia de representação de fluxo de tarefas e mensagens e sequências, né? Fluxo de sequência diz respeito à sequência da atividade. A sequência das atividades, sequência do que vem antes do que, ou o que vem depois do que, né? Terminei esse, pula para cá. Terminei esse, pula para cá. Ao mesmo tempo, essa atividade ela vai ter como saída, uma das suas saídas vão ser mensagens que vão para um outro grupo. Esse grupo aqui poderia ser o meu cliente. Por que que eu não estou vendo o que está acontecendo aqui dentro? Porque geralmente eu consigo gerenciar o que está ao meu alcance. Eu não consigo, na maior parte dos casos, gerenciar a expectativa de um cliente, a expectativa de um fornecedor. Embora eu possa ter alguma autoridade sobre um fornecedor, ele não tem obrigação de seguir o meu processo, na maior parte dos casos. Grandes montadoras, por exemplo, é um contra-exemplo disso. Acaba que eles fazem uma qualificação do fornecedor, qualificação de processos, de qualidade, padronização de atividades e de tarefas, né? E dessa forma acaba que tem uma integração maior no nível de processo. Mas, no geral, não é o que acontece. Então, a gente fala que isso daqui é um black box. O que está ali dentro é desconhecido. Então, meu processo 1 tem início, eu envio uma atividade que vai para o meu fornecedor, aí eu vou ter uma mensagem, que é o fornecedor, aí eu vou ter um outro envio de mensagem com uma tarefa intermediária, e essa tarefa meio que morre do meu controle. O ideal é que eu tivesse uma outra seta de fluxo de mensagem daqui para cá, para que eu ficasse aqui aguardando alguma ação. Mas não foi modelado assim. Como eu falei, não é o mais adequado, mas não está exatamente errado. Pode ser que, se for solicitado uma notação com formalismo, uma representação com uma notação com um formalismo de maior nível, isso daqui fosse criticado, tá? Então, geralmente não vou pedir isso na atividade avaliativa, tá? Mas, então, aqui ele envia e saiu do meu controle o meu processo. Aí, uma vez que eu recebo a mensagem, eu continuo daqui. E isso vai dar início a uma outra atividade que pode receber outra mensagem de um fornecedor, nesse caso, né? Inclusive, ao finalizar essa atividade, eu encerro o meu processo. Mas posso, de repente, enviar uma mensagem para um outro departamento de qualidade, por exemplo, falando algo sobre o meu processo, e isso pode dar origem a uma nova repetição do meu processo. Esse processo representado aqui, novamente, ele tem um nível de flexibilidade mais elevado, porque se eu for levar ele ao pé da letra, eu acabei de criar um loop aqui, certo? Mas, em notação de processo, essas flexibilidades acontecem no mundo real, nas empresas. Não vão acontecer nos nossos exercícios aqui, porque vocês vão aprender muito facilmente a flexibilidade no mundo real se forem utilizar isso daqui. Mas aprender o processo formal, vocês não vão aprender na empresa, tá legal? Então, é bom aprender do jeito certo e depois vocês adaptam o nível para baixo em termos de o quanto formal tem que ser, de acordo com a experiência de vocês, tá legal? Uma outra representação aqui, eu acabei enviando uma mensagem para o fornecedor ou para um cliente em algum momento, envio outra mensagem, recebo, então, como eu comentei, aqui o processo, a tarefa é executada, vem até aqui, envio a mensagem, vem aqui, trava até eu receber uma mensagem de retorno. E aqui uma outra atividade. Então, entre essa relação do processo 2 para o processo 1 e essa relação, essa daqui é a mais adequada, pelo menos no nível de formalismo, tá legal?
Mas, como comentei, isso é uma linguagem. E às vezes a gente pode se comunicar melhor, dependendo do caso, por gíria do que utilizar um português erudito, certo? A mesma coisa nos processos. Eventualmente, pode ser que por algum motivo a representação completa fique complexa demais, fique com muitos traços na tela, fique muito carregada e vocês preferem simplificá-la. Isso daí, nas empresas, não está dentro do meu controle, não é um problema meu, e a empresa decide o que é bom, as pessoas da empresa decidem o que é bom para aquele contexto ou não, né? Só para... estou mostrando o errado entre aspas, né? Antes de mostrar o adequado total, porque sei que alguns de vocês costumam vir com o professor da minha empresa utiliza assim, utiliza assado. Sim, a empresa pode utilizar o que ela quiser, tá legal? Um diferente nível de preocupação com esses critérios. Apenas que na nossa organização, sala de aula, a gente vai trabalhar com um formato mais similar ao que está em tela agora, tá legal? Um exemplo de um diagrama que ele utiliza diversos elementos, certo? Aqui nós temos a utilização de um gateway do tipo E, do tipo OU, certo? Um gateway do tipo e temos algumas tarefas que elas finalizam ou começam com mais de um elemento. Esse tipo de representação aqui está puramente ilustrativa de como não fazer, beleza? Por que, que não é o ideal fazer desse jeito o seu processo? Que tipo de falha a gente tem aqui? Imagine que esse diagrama ele vai mandar um sinal para cá ou um sinal para cá, após ele avaliar o critério que está abaixo, certo? Então, temos aqui esse gateway falando que, perguntando, está certo, está ok? Imagina que você recebeu uma solicitação, a solicitação está bem preenchida ou não? Foi aprovada ou não? Então, eu tenho embaixo a condição que ele avalia e na própria seta eu tenho as opções. Então, no exemplo aqui, imagina nesse caso, eu tenho 2 cliques, eu coloco a condição, ok? Essa condição vai ficar junto ao seu gateway, a condição que ele está avaliando. E na própria seta, 2 cliques, eu vou falar qual que é essa opção. Se estiver, ok, sim. Se não estiver, não. Beleza? Então, passei por aqui, sim, venho para cá. Passei para cá, não, venho para cá. E, ao fechar, eu venho para cá e dou continuidade, ou eu venho para cá e dou continuidade. Eu nunca vou estar executando o A e o B ao mesmo tempo, porque ou eu vou fazer a montagem ou eu vou fazer a pintura, por exemplo. Não vou fazer a montagem e pintura no mesmo produto. São produtos que foram solicitados recursos diferentes, certo? Então, e esse cara aqui é o gateway ou. Então, no gateway ou a gente não tem condição. Por que não tem condição? Porque ele vai para um lado, gateway E, ele vai para um lado e para o outro ao mesmo tempo. Então, passei por aqui, A e B foram ativados. Beleza? Então, passei para cá, dividi. Cheguei aqui, uni de volta. E segui o fluxo, tá? Como eu falei, o ideal é que a gente não trabalhe com a forma que estava representada ali. Por quê? Vamos puxar para cá um pouco mais. Porque dificilmente um processo vai chegar na minha mesa e ele já vai para um caminho A ou para um caminho B. No mínimo, eu vou ler o processo, eu vou avaliar, e aí sim eu vou ter condições de falar se ele vai para um lado ou se vai para o outro, no caso de um processo ou, tá? Então a gente coloca ele aqui. Mas se eu não tivesse esse cara aqui,
e tivesse isso, o que vocês acham? Faz sentido? Para a notação, faz. Quando eu tenho mais de uma saída, cada vez que eu termino a minha atividade, todas as entradas vão ser ativadas. Significa que a saída é como se fosse um paralelismo, certo? Então, isso ou isso tem o mesmo resultado, tá? A diferença é que de um jeito a gente está deixando implícita essa separação e da outra, e dessa maneira que está agora está explícita a minha separação de fluxo. E por que isso é importante? A gente tem que tomar cuidado porque, como isso é uma notação, é uma linguagem visual, eu posso ter esse tipo de coisa, por exemplo. Certo? Eu não sei se esse meu fluxo está vindo para cá e para cá ao mesmo tempo. Então, eu termino isso daqui, eu vou vir para cá e para ele mesmo de novo. Então, é um processo que cada vez que eu executo ele, eu crio duas instâncias e volto para ele de volta, né? Então, a clareza da notação, ela é muito importante, certo? E coisas implícitas são coisas que podem me levar a deduzir algumas coisas que nem sempre são certas. Para quem está desenhando o processo, pode parecer lógico o que está sendo pensado, mas quem está lendo nem sempre tem a mesma visão de o que é ou não é lógico, tá? Daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais nessa diferença do que acontece aqui. E aqui nós temos a continuidade, um outro exemplo que parece para vocês, está certo ou errado? Pense um segundo aí. Está errado também, tá? Por quê? Como eu comentei, nesse caso, quando eu tenho uma separação, a separação ela é um paralelismo, como se fosse um gateway E. Então eu vou para um lado e vou para o outro também, certo? Já ao ter uma união implícita, o que acontece? Eu só vou dar continuidade aqui quando A e B estiverem ativados. Então, eu vou vir para cá, vou vir para cá, vou vir para cá, mas esse cara termina, vem e finaliza. Esse cara termina, vem e finaliza. Então, cada vez que eu recebo uma ficha aqui, eu vou dar andamento. Então, a entrada é exclusiva. Cada vez que entra uma ficha, eu executo o processo. A saída é paralela. Então, eu vou executar um e o outro ao mesmo tempo. Com isso, eu inicio um processo e termino dois. Certo? Não queremos isso, isso não é bom. Aí, aqui, eu tenho uma outra representação que trata de que eu vou para um caminho ou para o outro, certo? Então, opção A, executo esse caminho. Opção B, executo esse caminho. Então, funciona, porque como eu falei, entrou uma fichinha aqui, entrou um processo aqui, entrou fluxo para cá, ele vai ser executado. Entrou fluxo para cá, ele vai ser executado. Então, essa união, ela é a mesma coisa de um gateway ou exclusivo. Então, dentro do processo de negócio, a gente não cuida só dos desenhinhos, só da parte de notação. A gente trata do ciclo de vida de um processo. A gente vai trabalhar disso de uma forma um pouco mais abstrata, tá? A gente vai aprender a utilização dos elementos e assim vai praticando, tá? Mas formalmente falando, a gente começa na hora de fazer analisar um processo de negócio, a gente identifica um processo. Como é essa identificação de processo? Imagine você numa padaria da família, que por enquanto cada um faz as coisas como aprendeu, como foi ensinado pelo outro funcionário, e não há uma padronização. Nunca padronizaram esse processo, embora todo mundo saiba o que fazer. Existe um certo processo, mas qual que é o problema desse processo estar informal dessa maneira?
O problema é que o processo ele está na pessoa e não na empresa. Logo, se a pessoa sai da empresa, ela leva consigo o conhecimento. A pessoa pode ter um problema de saúde, pode vir a falecer, pode mudar de emprego, pode virar seu concorrente. E aí você vai concorrer com o cara que tem o seu conhecimento que você não tem, certo? Então, para isso, é necessário identificar o processo, identificar qual processo vocês pretendem modelar. E isso a gente faz através de uma arquitetura de processo. A fazer a identificação, virar a descoberta, é eu ir no local onde o processo ocorre, eu pesquisar a respeito desse processo, de como que ele é executado hoje em dia, ou como eu deveria estar executando ele, e fazer assim a minha descoberta de processo. Isso vai permitir que eu faça um modelo de estado presente, o modelo as is, é como está sendo feito hoje. Após eu identificar o meu modelo atual, vou fazer uma análise, verificar se há casos, por exemplo, dessas falhas que eu indiquei ali. Porque, por mais que o processo seja feito por pessoas que já conhecem que tem que ser feito e eles não se preocupam muito com o desenhinho, as empresas muitas vezes têm procedimentos que eles são contraditórios internamente. Então, isso torna difícil que haja uma padronização. E a padronização de processos serve, entre outras coisas, para você poder dar, por exemplo, treinamento para novos funcionários, serve para que você audite o seu processo, verificar se ele está sendo feito de acordo com regras internas ou mesmo externas, regras de segurança, regras de saúde, regras ambientais, por exemplo. Então, essa padronização ela torna-se uma ferramenta de auxílio para quem a define. Aí, ao fazer essa análise, tentando identificar quais pontos estão de acordo, quais não estão, quais sempre estão faltando, né? Vou ter insights nas fraquezas e os impactos dessas fraquezas no meu processo. E faço um redesenho. Por exemplo, nesse caso aqui, qual que é o problema? Eu vou ter que ter aqui um gateway que faça o orquestramento do meu processo. Ou então, eu vou ter que ter aqui um outro gateway para que eu possa indicar se vai para um lado ou para o outro. Isso faz com que o meu processo deixe de ter uma falha tão básica como essa. Então, após fazer o redesenho do meu processo, eu vou ter um modelo de estado futuro, ou o modelo to be. Vou ter o projeto de implementação, vai ser a mudança do meu processo atual, seja simplesmente mudando treinamentos, mudando forma de execução, ou eventualmente eu vou precisar de novos equipamentos, novas tecnologias que venham a apoiar a execução do projeto da maneira que eu quero que ele seja feito. Uma vez que eu finalizei a implementação do meu projeto, eu vou ter um processo executável. E a empresa vai começar a trabalhar com ele dessa forma. Mas outra vantagem de ter um processo padronizado é que, com processos padronizados, eu consigo monitorar e controlar esse processo. Se eu não tenho um padrão de funcionamento, eu não posso cobrar que alguém faça do jeito certo, porque não existe esse jeito certo. Mas uma vez que eu já sei qual que é esse jeito certo, eu aproveito e já crio dentro do meu processo o fluxo de medição desse processo. Eu identifico que após assar o pão, eu tenho que marcar lá no meu checklist qual que é a quantidade de pães que foram produzidos, quantos queimaram, quanto que eu usei de massa para fazer esses pães. E dessa forma, eu consigo também ter um controle de qualidade de processo, não só do produto. Um controle de qualidade de processo acaba também aumentando a qualidade do meu produto e da minha operação, porque um processo controlado e monitorado pode ter ali objetivos melhores definidos em termos de custo, em termos de tempo, em termos de qualidade, por exemplo. Uma vez que eu tenha esse processo de monitoramento e controle, eu vou ter alguns insights, algumas sacadas de conformância e desempenho. Vou verificar se o processo ele está ou não dentro de o que seria aceitável, certo? Afinal, outra vantagem da nossa padronização diz respeito à comparação. Se cada padaria faz pão de um jeito diferente, do seu próprio jeito,
Por mais que seja legal, quando eu quero um pão mais branquinho, eu vou na padaria tal, quando eu quero um pão com uma casca lisinha, eu vou na outra padaria, beleza. Mas como que eu vou saber se a minha produtividade está adequada, se o meu custo unitário está dentro do que seria interessante? Se eu tenho uma padronização, um processo adequado, eu consigo, por exemplo, consultar um Sebrae da vida que pode me dar um auxílio quanto a essas dúvidas, certo? O que não aconteceria se eu sou o único a fazer um determinado tipo de produto. Então, padronização permite comparação interna e externa, certo? Esse é o tal do benchmarking. Empresas montadoras mundiais de grande porte, eles fazem isso o tempo todo, comparando o processo. O pessoal da Volks compara com o da Renault, que compara com o da Audi, que comparam com o da Volvo, para poder ter uma identificação se é normal eu estar com tal tipo de desempenho em tal atividade específica. Isso é algo que acontece. Então, quando a gente trabalha com a modelagem de negócio, a gente também pode ter outras perspectivas de alguns fenômenos. Aonde eu vou ter uma análise da organização, enquanto aqui a gente começa com a identificação do processo, quando se trata do ciclo de vida de negócios, aqui eu estou falando dos objetivos e benefícios de algumas etapas, certo? Então, eu inicio o meu processo observando o nível de negócio da minha empresa. Eu não preciso começar a fazer, não seria muito ideal eu começar a fazer a minha modelagem lá num passo de uma atividade, de uma tarefa lá no chão de fábrica. Por exemplo, a martele 15 vezes. Embora não seja exatamente errado fazer isso, tem algumas desvantagens isso. O ideal é que a gente conheça primeiro o processo no nível de modelo de negócio. Montadora, por exemplo, pegar peças, montar carroceria, montar mecânica, montar lataria, pintura e vai para o pátio. Em nível macro, tá certo esse processo. Eu não estou ainda falando do parafuso que tem que ser apertado com 5 voltas e um torque de tantos Nm, certo? Estou falando aqui do macro. Porque o micro tem que atender ao macro, não é o contrário. Às vezes é um pouco ao contrário, mas primeiro o micro atende o macro, para depois o macro poder favorecer o micro também. Então, processos em níveis mais altos, acaba que a gente tem um foco forte em alguns critérios. Por exemplo, comunicação, simulação, custeio baseado em atividades, custo ABC, né, dentro de gestão de custos. Então, são algumas características que a gente tenta observar nesse tipo de processo, ou tenta favorecer nesse tipo de processo. Depois, em processos detalhados, em níveis mais baixos, próximo ao operacional, buscamos identificar tipos de dados. Buscamos identificar tipos de dados, condições. Então, num processo de alto nível, lá no nível operacional, a gente vai trabalhar com um fluxo praticamente linear. Já no processo baixo nível, no operacional, a gente vai começar a colocar gateway que vai ter a opção de vir para cá ou para cá, vai ter comunicação com o banco de dados falando o que vai ser utilizado em dado critério, vai ter ali ordens de serviço que vão ser produzidas ou alimentadas em algum momento. Então, dependendo do nível que nós estamos, a gente vai trabalhar de um jeito diferente. E como que a gente consegue fazer essas representações? O BPMN, ou Business Process Modeling Notation, notação de modelagem de processo de negócio, é uma notação padronizada por uma entidade. É o tal do OMG. E atualmente a gente está na segunda versão da notação, 2.1, se eu não me engano, foi lançada recentemente. E ele tem algumas vantagens. Por ser padronizado, todo mundo tem uma referência para poder se basear e não é cada um que vai inventar o seu.
um pouco diferente de fluxograma. Fluxograma existem diversas abordagens. Tem o pessoal da TI, tem o pessoal de tempos e métodos. Tá um trabalho levemente diferente de um para o outro, o que dá resultados diferentes. Então, digamos que seriam quase que um sotaque na linguagem, tá? Enquanto uma notação padronizada por um órgão específico permite que todos os usuários, desenvolvedores de softwares e todo mundo que usa essa notação acabe tendo o mesmo conjunto de regras gramaticais, por assim dizer. E aqui temos uma lista de alguns softwares que podem ser utilizados. Visage Process Modeler, o que eu comentei lá no começo, né? Ele é um software gratuito, é um dos mais utilizados, tem algumas desvantagens, por exemplo, ele utiliza a plataforma Windows apenas, então quem utiliza Macintosh, quem utiliza Linux não consegue trabalhar com ele. Outra coisa é que a parte do modelador dele, essa parte visual, ele até que é bem bom. Mas o Visage, ele trabalha não só com BPM-N, mas também com BPM-S. O que é o BPM-S? BPM-S é Business Process Modeling System. Ou melhor, Business Process Management System. Então, é um sistema de gestão de processo de negócio. Então, após eu fazer o desenhinho aqui do processo, indicando o que tem em cada tarefa, eu consigo fazer uma execução desse processo que eu havia comentado há pouco, né? E ele foge em alguns pontos do padrão, então a gente fica meio perdido quem utiliza uma padronização maior. Aqui na minha tela está o Bonita Studio. Ele também é um BPMS, então eu consigo fazer a representação do meu processo. E consigo fazer a parte visual, mas também a parte de formulários. Tá aqui. Então, por exemplo, criar um formulário. Eu posso criar um formulário de processo, teste, aonde, ao estar no meu passo 1, vai aparecer um formulário me pedindo, por exemplo, nome. Cadê? Nascimento. Sexo, gênero, como preferir. Não, esse é campo errado. Deu de multisseleção. Masculino, feminino, NA. Não vou informar qual que eu quero. Tá aí. E salvo. E quando eu for responder esse questionário, ele vai estar com essa aparência aqui. Nome Rafael, masculino, 14/12. Não gostou da resposta. Tem que... Padrão americano. Vamos lá, então. 12, 14. Aí. Tá aí a resposta, certo?
E essa é a aparência que vai ter esse formulário. Ainda tem que configurar muitas outras coisas aqui por trás, mas para dar uma ideia de como que funcionaria um BPMS. Então, a partir do meu processo, coloco aqui minha idade. Coloco minhas informações e idade, inclusive. Aí, se for maior de idade, eu posso ter acesso à área de bebidas. Se for menor de idade, a gente tem que mudar aqui antes. Se for menor de idade, eu vou ter acesso apenas ao parquinho, certo? Notem que aqui não tem aquele monte de elementos. Tenho inclusive, tenho o e o ou. Diferente desse cara aqui, que tem exclusivo, inclusivo, complexo, baseado em eventos, tem coisa pra caramba. Por que isso? Porque enquanto esses elementos aqui, eu estou criando um mapa que vai ser lido e interpretado por pessoas que vão ver isso impresso num quadro de comunicação, por exemplo, nesse daqui ele vai ser interpretado por computadores. E a lógica do computador, às vezes, acaba sendo um pouco mais difícil de ser representada. Melhor, a lógica que o humano entende, às vezes acaba sendo um pouco mais difícil de representar na base de algoritmos, certo? Então, voltando para o nosso aqui, Visage, Signavio, signavio.com, é uma SaaS, Software as a Service. É um aplicativo que você paga para poder utilizá-lo, mensalidade, mês a mês e tal. Oracle BPA tem a versão gratuita do sistema da Oracle de gestão de processos, tipo grátis, porque ele é grátis até certa limitação. A mesma coisa o Visage na versão completa dele. Tá? Então a versão completa do Visage acaba sendo paga com limitação. Se você tem até 10 pessoas, você consegue utilizar a versão executável dele com sistemas de gerenciamento sem pagar. Mais do que 10 pessoas tem uma mensalidade, uma taxa que eles te cobram. Ares, ele é muito sofisticado, mas caro pra caramba. Ele é bem interessante, se for utilizar. A versão gratuita dele dura 30 dias, mas ele também tem o foco principalmente na parte gráfica. Vale a pena conhecer para quem quiser vir a trabalhar com a parte de consultoria, gestão de negócios, gestão de processos. Logisian, nunca utilizei. O Visio, ele é da Microsoft, funciona só em Windows. E ele é um software que representa uma infinitude de notações, mas por ser, como eu falei, notação, ele só faz a parte de desenho, tá? Ele não executa nada. O Bonita BPM, aquele que eu mostrei há pouco. Camunda é esse que eu estou utilizando aqui, mas além desse que eu estou utilizando aqui, o Camunda também trabalha com o mesmo motor que eu estou utilizando aqui atrás. Opa. E tem via web. Então, na página bpmn.io, vamos tirar aqui o demo, só para mostrar para vocês. Então, bpmn.io, testar online, tem a parte de demonstração. Vou criar um novo diagrama e tá aqui. Quase igual, muito pouca diferença de recursos do que a gente estava fazendo até agora. Terminei de desenhar, clico aqui embaixo, salvo o meu diagrama como um objeto de arquivo BPMN ou salvo a minha imagem como um arquivo SVG, certo? SVG é imagem vetorial. Ele funciona em quase tudo, menos no Word. Aqui é meio chato isso, por sinal. Aqui eu posso abrir arquivos que estão salvos no meu computador. Aqui, eu não lembro o que ele faz. Criar um novo diagrama. Tá. E com esse mesmo motor que está aqui, ou aqui, esse é instalado, esse é online. Mas online para salvar arquivo localmente. Eu também tenho o Cavemo. Cavemo.com, Cawema. Camunda Web Modeler. Eu posso vir aqui, criar um novo projeto, um novo diagrama e
trabalhar nesse diagrama online. E a vantagem é que eu consigo compartilhar esse meu projeto, vou voltar para cá, com outros usuários. Então, vou lá e vou compartilhar para rafaeldt82@gmail.com. Enviar um convite para ele. Então, esse outro cara ali, gente fina pra caramba, ele também pode acessar a mesma plataforma que eu e fazer alterações nos meus projetos. Como o projeto de vocês vai envolver a criação de diversos diagramas dentro do mesmo contexto, recomendo que vocês utilizem esse tipo de abordagem. Vai acabar sendo interessante para vocês. Tá legal? Fechando aqui a aba. Mas, voltando lá, fecha esse, mais um e pronto, fechei tudo. Estou só agora com o Camunda, deixa ele abertar. Fechar o Bonita também. Com isso, a gente viu esses daqui. Por último, papel e caneta. Então, como a ideia aqui é a anotação e não o BPMS, a gente consegue utilizar o próprio papel e caneta. Faltou apenas um que eu não coloquei nessa apresentação, que ele pode ser útil para vocês nesse momento e em diversos outros momentos, que é o Draw.io. Criar um novo diagrama. BPM. Vamos ver se ele tem. BPM. Aqui, BPM geral. Então, posso utilizar esse elemento aqui, BPM eventos inicial. Aqui eu vou ter um. O bom é que esse daqui é gratuito, não tem limite de elementos, ele tem uma aparência boa, então a aparência ela ajuda a representar mais facilmente o que a gente quer representar, né? E salva no seu OneDrive ou no seu desktop. Então, tem algumas vantagens nessa utilização. Comparando principalmente a outra versão online, que é o... Esqueci o nome do aplicativo online e eu não marquei ele aqui. Depois a gente lembra. Então, continuando. Aqui nós temos um desenho, basicamente quase que feito na mão, pelo tipo de desenho que utilizaram aqui. Ele foge um pouquinho, ele tem os mesmos elementos que a gente tinha nas outras fundações, mas ele tem uma certa liberalidade em algumas formas, tá? Mas, se você fosse fazer na mão, fazer um desse daqui estava de bom tamanho. Mas então, vocês conseguem ler esse processo? Vou dar um instante para você ler, tentando identificar onde o processo começa, quem são as partes que estão relacionadas a esse processo, que tipo de evento pode acontecer nesse processo, tá? Vamos lá? Então, o evento é a convocação para um workshop, um convite, né? Quem vai dar início, vai ser o organizador do workshop. O evento inicial está aqui. O que ele vai fazer então? Primeira coisa, enviar convites. Enviou o convite, fechou o processo dele, pelo menos o primeiro processo.
Mas esse convite, ele gerou um envio de mensagem para quem? Para o participante. Do lado do participante, imagina você a pessoa que recebeu um convite. Dentro do seu processo, você vai ter um, uma avaliação de importância do interesse, certo? Avaliei, para mim é interessante? Não, não é. Morreu meu processo, está aqui. É interessante? Vou participar. Então aqui é o gateway que vai avaliar, sim ou não. Se vou participar, vou me inscrever. Entrei no site e fiz a minha inscrição. Enviei dados para o meu organizador. Então aqui nós temos uma outra instância de processo acontecendo. Beleza? Então, a partir do momento que eu recebi minha primeira confirmação, vou registrar essa confirmação. Vou apagar tudo aqui para poder limpar, tá? Registrar essa informação no meu banco de dados ou numa folhinha lá, num arquivo de Excel que vai receber as confirmações, certo? Aqui está inclusive a informação de o que é esse objeto de dados. É uma lista de participantes. Uma vez que eu tenho essa lista sendo preenchida, eu vou ter uma lista com N participantes. Após o recebimento da minha primeira confirmação, vou contar um tempo aqui e, após chegar, sei lá, 60 dias antes do evento, vou avaliar. Tem participantes suficientes? Se sim, tem participantes suficientes, reservo o local. Se não tem participantes suficientes, vou cancelar o meu workshop. Então, se eu vim para o segundo caminho, vamos ver como que eu cheguei até o segundo caminho. Vim daqui, passei por aqui, passei por cá, passei para cá, cancelei o workshop. Aí eu vou ter um processo de cancelamento. Isso daqui é algo bem específico, a gente não vai nem chegar a se aprofundar nele, tá? Mas é um tipo de processo de cancelamento. Esse processo de cancelamento ele vai desfazer tarefas feitas anteriormente. Como que eu vou fazer o cancelamento? Enviando uma nova mensagem para, novamente, o meu participante, para que ele saiba que o evento foi cancelado. E do lado do participante, seria natural esperar que ele excluísse isso da sua agenda de compromissos, certo? Então, com isso a gente podia ter envio o convite, veio para cá. Esse envio de convite também chegou a ter aqui, não vou me participar, e morreu aqui. Shift. Enviei o convite, vou participar, terminei do meu lado, mas dei origem a esse outro. Bastante gente escreveu, reservei o local e o evento vai ser efetuado. Reservei o local, terminei aqui. O evento foi cancelado, excluída a agenda. Há mais de uma forma, então há mais de um caminho que pode ser executado aqui. E aqui eu estou inferindo, estou imaginando e deduzindo quais que seriam os comportamentos do meu participante ao receber notificações de convite ou de cancelamento, certo? O que seria natural eu imaginar. Eu só não posso querer controlar que ele pense desse jeito. Possivelmente, se eu receber uma notificação, eu sequer vou avaliar porque vai ter ido para a minha caixa de spam. Mas aí a gente faz uma ponderação dos participantes que eu vá vir a ter algum contato, qual que é a chance e tal. Então tudo isso daí faz parte de uma leitura do gestor do processo, da pessoa que está desenhando esse processo. E para que a gente possa fazer um desenho do processo, agora formalizando um pouco mais, nós temos principalmente 4 tipos de elementos gráficos dentro do nosso processo. São os eventos. Opa. Então, são os eventos, tarefas, fluxo e gateways. Eventos.
é, coisas pontuais que não agregam exatamente valor, mas que marcam a passagem do tempo e também podem ter ali alguma recepção ou envio de atividades. Tarefas é onde é agregado valor, onde é feito a mudança de estados e de informações, certo? Preencher um formulário é uma tarefa, certo? Calcular alguma informação pode ser uma tarefa também. Fluxo vai indicar o que vem após determinado evento. E gateways vão fazer a união e separação dos meus fluxos ou condicionamento deles. Nesse caso aqui, nós temos um processo linear. Então, ao utilizar o elemento de sequência, fica claro o que vem após receber o documento. Eu vou receber o documento e depois eu digitalizo. Eu consigo fazer o arquivamento antes de receber o documento? Não. Eu só vou conseguir fazer esse arquivamento após ativar essa sua entrada, que só vai ser efetuada após digitalização. Então, é um fluxo linear, como se estivesse numa mangueira, num cano, passando uma coisa após a outra. Então, eu fazendo aqui um processo de gerenciamento de pedidos, utilizando o BPM. Então, verificar a disponibilidade do meu estoque seria um primeiro item, uma primeira tarefa a ser feita. Verifico no meu sistema se tem no estoque. Se eu não tenho no estoque, eu vou rejeitar o meu pedido. Se eu tenho no estoque, eu vou confirmar a minha solicitação. Uma vez que eu confirmei, eu vou enviar a nota fiscal e enviar os bens, certo? Mas nesse caso, como que eu posso melhorar esse meu desenho? Eu tenho como representar, por exemplo, o tipo de gateway que eu tenho aqui. Ou é um ou é outro, certo? Por mais que ele em branco também represente o ou exclusivo, deixar explícito costuma ser mais interessante do que deixar implícito, tá? Confirmação do pedido, confirmei o pedido, e aí na sequência, tem alguma diferença? Ele também é ou exclusivo? Não, né? A gente tem o envio do bem e o envio da nota fiscal. Então eu tenho que fazer os dois. E eu só vou fechar o meu pedido após eu fazer os dois. Se eu deixasse sem esse elemento aqui, eu ia enviar a nota fiscal, fechei. Enviei o meu item, fechei de novo. Como que eu vou fazer dois fechamentos de pedido? Não faz sentido uma coisa dessa. O meu sistema de dados, depois fazer uma análise, eu vou ter uma data de abertura do chamado e duas datas de fechamento. Ficando muito mais difícil ter, por exemplo, informação sobre o tempo médio de pedido, certo? E a gente pretende utilizar uma padronização de processos para poder, entre outras coisas, fazer esse controle. Próximo modelo, compra de refrigerante. Aqui estamos fazendo uma gestão do processo que envolve a pessoa, o cliente, né? E o balconista do outro lado lá. E na qual o cliente ele vai pedir um refrigerante, o balconista vai ver se tem. Se tem, ele verifica se o cliente vai ver se tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, vou pagar. Se não tem dinheiro, acaba o processo. Se não tem refrigerante, também acaba o processo, tá? Se eu tenho dinheiro, aí eu entrego, o balconista entrega o refrigerante e aí sim acaba o processo. Três condições diferentes. Nesse caso aqui, não está errado eu ter um único fechamento. Contudo, são três fechamentos diferentes, certo? Nesse caso aqui, o meu fechamento é refrigerante entregue. É a condição na qual eu fechei o meu processo. Nesse caso aqui, e nesse daqui, de repente também, eu posso ter os dois juntos, pedido não concluído. Ou então, pedido não concluído por falta de dinheiro, pedido não concluído por indisponibilidade do produto, né? Depende de qual nível de detalhamento que eu quero manter nessa informação. Lembrando, depois, quando eu olhar lá no log do meu sistema, eu vou ter a informação. Eu quero saber só se o pedido não foi concluído, eu quero saber também o motivo pelo qual ele não foi concluído, né? Então, um pouco mais de gateways, comentei com vocês, está aqui para deixar documentado para quem for estudar pelos slides. Temos o exclusivo,
que vai para um lado ou para o outro e que também começa ele dá andamento a cada ativação das suas entradas. Então, tenho 3 entradas, qualquer uma delas que foram ativadas, dou andamento. E aqui no paralelo, eu dou uma entrada, várias saídas. Então, uma vez que eu tive essa ativação, eu tive a multiplicação desse sinal, mas, por um outro lado, eu só vou dar andamento quando todas elas estiverem ativadas. Aí, trabalhando com paralelismo, certo? No caso de imagina vocês escrevendo um artigo aí para enviar para congresso. Vida que tudo quanto é professor de vocês já teve alguma vez ou muitas vezes, né? Então, vão lá escrever alguma coisa para o Enegep ou para o congresso dos foguetes do professor Alisson, algo assim. Então, quando vocês enviam um artigo para o revisor, o que acontece? Isso daqui é da ótica do revisor, certo? É da ótica da editora. Conseguem entender, olhando aqui, quais são os possíveis desfechos desse artigo? Daí uns instantes para que você tentem ler. Então, vamos lá, juntos, né? Primeira coisa, o revisor vai avaliar o artigo. Ele vai ler o artigo, ver se ele está de acordo com o escopo da revista, se o conteúdo é interessante, se a redação está boa. E vou, na minha avaliação ainda, colocar a resposta ali de qual que é a minha impressão. Então, avaliei. Se tiver que fazer alguns ajustes, o escritor, vou ajustar o artigo, mando de volta para esse revisor, que vai avaliar, que pode ficar aqui num ciclo de algumas vezes. É muito triste esse momento. Tá? Pode ser que eu mandei para o Jornal de Zoologia Botânica Culinária um artigo que falava de criação de foguetes com pólvora de nitrato. Não é o escopo. Então, vai para o cancelamento. Vou ter aqui na avaliação escrito o porquê desse cancelamento, ou nesse momento escrevo o porquê do cancelamento e comunico às partes interessadas. Lembrando, envelope escuro é envelope carregado, né? Eu tenho uma mensagem a ser enviada. Então, comunico o responsável. Já se foi aceito, vou fazer uma revisão final para pequenos ajustes, formatação de acordo com a revista e vou publicar na minha revista acadêmica. E, novamente, comunico as partes interessadas. Notem que, tanto no caminho 2 quanto no caminho 1, eu tenho um único processo em comum, mesmo que os inputs e os resultados sejam diferentes, ok? Isso é ótimo. Eu poderia ter colocado comunicar uma parte interessada aqui, ter feito aqui um outro falando também de comunicar partes interessadas e fechado de outro jeito. Mas aí eu ia ter que modelar 2 vezes aqui. Imagina se não é um processo enviar um e-mail, é um processo de orçamentação. Eu tenho como inputs diversos requisitos de orçamento, diversas características de preço, dimensão, quantidade, várias coisas. E eu tenho um processo de fazer o orçamento, que é pegar essa lista, consultar 5 fornecedores diferentes, verificar qual que é o prazo de entrega e de pagamento, várias coisas assim. Então, eu consigo reaproveitar esse mesmo processo em mais de um caminho. Considerando, inclusive, que geralmente o pessoal de compras é um outro departamento, facilita com que haja uma melhor comunicação entre os departamentos, já que vai ter um único processo que ele vai me fornecer, que vai ter como diferença o input, mas não quais inputs devem ser oferecidos. Processo revisado de gerenciamento de pedidos. Então, ordem de compras recebidas, verificar disponibilidade no estoque. Se estiver disponível, eu confirmo, se não, eu rejeito.
Esse símbolozinho que vocês estão vendo aqui é o fluxo padrão. Ao olhar aqui, vamos trocar esse cara por exclusivo. Esse daqui é o fluxo padrão. Significa que, principalmente em condições onde eu tenho diversas saídas, não apenas duas, seria o caminho que eu vou seguir caso nenhuma das outras condições seja atendida, certo? Então, e olha que coisa chata que apareceu ali. Eles já ficaram alinhados, então eu preciso quebrar esse alinhamento, caso contrário, eu não vou saber de quem que é esse risquinho. Se é dele, se é do outro, se é do outro, certo? Então, tome muito cuidado com esses alinhamentos. Uma boa prática que a gente tem sempre é no máximo das vezes possível, a gente evita setas subindo ou indo para a esquerda. Em alguns casos, como esse daqui, acaba sendo meio clássico a seta subir para poder manter o alinhamento principal no mesmo nível. Mas em outros casos, a gente vê que vai lá, faz um. O pessoal começa a modelar embaixo, vai subindo, vai colocando para a esquerda, sobe mais um pouco, ou faz um zigue-zague feião. Em vez de fazer um zigue-zague, o ideal seria, por exemplo. Paca. Esse daqui é o zigue-zague feião que eu comentei. Certo? O que poderia ser feito para melhorar esse formato aqui? E esse cara vem para cá. Aí, esse cara tá aqui, certo? Opa. Seleção. Posso trazer um pouco mais para baixo. Posso alinhar todos. E nunca coloquem as duas setas uma sobreposta à outra, que aí vocês podem se confundir, tá? O processo ele perde sua função de explicação. Então, esse é um processo muito melhor apresentado, beleza? Aí, voltando aqui, verifiquei se tem disponível. Se tem disponível, eu vou confirmar o pedido. Se não tem, eu vou rejeitar o pedido. Como resultado aqui, eu tenho pedido rejeitado, enviar nota fiscal, enviar os produtos, é o mesmo gráfico que a gente viu agora há pouco, né? E ordem de compra completa ou concluída, certo? Um erro de principiante está nesse segundo gráfico aqui, ó. Vamos mudar aqui. Aqui. É bem comum colocar a condição na forma de uma atividade. Qual que é o problema disso? Lembrem, atividade, processo é algo que agrega valor. Disponível não significa uma tarefa, não significa uma atividade. Então, isso é errado, tá? O que você fez no processo disponível? Não, disponível não é um processo, não é uma atividade, não é uma tarefa, não é nada. É só um erro por desatenção. Aí, no processo. Tá.
Aí temos diversos tipos de tarefa. A gente vai usar basicamente tarefa genérica, tá? Mas apenas para alertá-los. Temos tarefas do tipo de usuário, que é a mais comum, como por exemplo informar taxa de juros. A pessoa vai informar ao cliente qual que é a taxa de juros do empréstimo que pegou. Enquanto temos tarefas do tipo automática, que vai ser tarefas de realizar atualização monetária, em qual um próprio computador vai fazer o cálculo. Outro tipo que também acaba sendo tanto utilizado pelo nosso escopo é a de envio e de recebimento de mensagem. Tarefa de envio de mensagem, uma das saídas, além do fluxo da minha tarefa, vai ser um pacote de mensagem. Como que eu altero essa tarefa aqui? Novamente, chave inglesa, envio de mensagem. Então, ao fechar essa tarefa, ou durante a sua execução, eu acabo enviando algumas mensagens. Ele não vai fazer daquele jeito, porque aquele jeito é errado, como a gente viu lá no outro exercício. Entre tarefas da mesma raia, do mesmo grupo, a gente só consegue enviar fluxo. Se eu tivesse uma piscina, um pool ali, que é o meu principal, e eu quero me comunicar com o meu cliente, daqui eu mando um fluxo de mensagens, certo? E aqui eu posso ter uma outra tarefa do tipo de recepção de mensagem, aonde esse pool envia para cá uma resposta, certo? Gates paralelos, como eu comentei. Ao receber uma entrada, ele vai fazer um paralelismo que eu posso escrever o artigo enquanto seleciono a imagem e tratar imagens. Então, tratar imagens só pode ocorrer após selecionar imagens, mas escrever o artigo pode acontecer antes, pode acontecer depois, pode acontecer simultaneamente. Eventualmente, a mesma pessoa que vai escrever o artigo, quem vai cuidar das imagens. Significa que a pessoa vai fazer ao mesmo tempo? Não, mas significa que não há uma obrigação da pessoa escrever antes de selecionar a imagem, e nem de selecionar a imagem antes de escrever. Mas sim, há uma obrigação de selecionar a imagem antes de tratá-las, certo? Então, após eu definir o tema do artigo, vai ter o processo e realizar a diagramação entre o texto e as imagens para deixar o artigo bem apresentado e bonitinho. Aí, um registro do BPMN. Peraí. Então, registro simplificado do sinistro de seguros. Temos aqui uma descrição de um processo executado em uma corretora, numa seguradora. Então, quando a reclamação é recebida, primeiro verificamos se o reclamante, se o requerente, tem uma pólice de seguro válida. Se não tiver, a reclamação é rejeitada e o reclamante é informado. Caso tenha, avaliamos a gravidade do sinistro com base no resultado. Sinistro simples ou complexo. Enviamos o formulário correspondente para os reclamantes. Depois que o formulário é retornado, verificamos se ele está completo. Se estiver completo, registramos a reivindicação no sistema de gerenciamento de reclamações e a avaliação da solicitação pode começar. Se estiver incompleto, pedimos para atualizar o formulário. Quando recebemos atualizado, verificamos novamente e continuamos. Então, eu vou fazer a modelagem disso daqui. Como eu estou vendo que não tem ninguém aqui simultâneo na aula, eu vou fazer imediatamente, mas vocês podem pausar e fazer antes de comparar com o meu resolvido, beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer não no Camunda, mas no Cavemo, porque aí semana que vem eu posso continuar do que está documentado aqui. Cavemo. Lembrando, Cavemo é a plataforma online que permite que eu salve os projetos na nuvem.
Então, na descrição do problema, vamos apagar tudo aqui primeiro. O meu processo, ele inicia ao receber uma solicitação, uma reclamação, uma claim, né? Então, qual que é o evento que dá início ao meu processo? Reclamação recebida, tá? Primeiro verificamos se o reclamante tem uma apólice de seguro válida. Então, com essa solicitação que eu recebi do meu cliente, logo posso ter recebido um e-mail da pessoa com as informações do pedido, ou ele entrou no site e criou uma solicitação online, mas de qualquer jeito é uma mensagem que eu recebo. Então, verificar se tem. Verificar a pólice. Aí, se tiver a reclamação se não tiver, a reclamação é rejeitada e o reclamante é informado. Então, verificar a pólice. A pólice é válida? Rejeitar solicitação. Eu posso fazer isso aí ao final. Solicitação rejeitada. Esse daqui pode ser um evento do tipo, um evento final do tipo envio de mensagem para o cliente. Posso também, de outra forma, fazer esse daqui virar uma tarefa de rejeitar solicitação e faço um envio de tarefa, um envio de mensagem ao final. Vamos colocar ele no pool. A gente ainda não viu o pool, mas já vamos se acostumando com isso daqui. Gerenciamento de solicitação de sinistro. Então, essa é a minha empresa. Esse daqui é o cliente. Alterando a característica desse cara, vai virar um pool colapsado. Ele vai ficar amassadinho. Então, cliente. Eu não sei o que passa dentro da empresa do cliente, da cabeça do cliente, das prioridades do cliente. Então, ele envia a mensagem aqui, ele recebe uma mensagem aqui. Tá? Ou aqui. Vamos manter desse jeito, então. Não, vamos manter do outro jeito por... Não tem por que enviar duas mensagens pro cara para falar que ele foi rejeitado, né? Já chega uma vez a humilhação. Caso... Aí ele é informado. Caso tenha a apólice válida, vamos avaliar a gravidade do seguro. Então, a gravidade do sinistro. Avaliar gravidade. Notem que eu estou começando cada ação com um verbo no infinitivo. Isso não é coincidência, tá? Faz parte das boas práticas de nomenclatura. Com base no resultado, sinistro simples ou complexo. Então, posso colocar sinistro simples, sim para um lado, não para o outro. Ou posso colocar tipo de sinistro. Nem sempre a resposta vai ser sim ou não. Então é bom que eu tenha aqui simples e aqui complexo.
Treme até a mão querendo colocar simples na própria caixinha de tarefa, né? É na seta, tá? Ah, a policy válida. Não. Sim. Tá. Se for simples, enviamos o formulário correspondente ao solicitante. Enviar formulário sinistro simples. Enviar formulário sinistro complexo. Podemos colocar aqui do tipo envio. Estaria errado, ao invés de eu colocar uma tarefa de envio, eu ter colocado um evento intermediário de... Opa. Eu arrastei para a linha, tá? Quando arrasta para a linha, ele automaticamente já encaixa a seta aqui e depois uma outra seguinte, tá? Envio de mensagem. Poderia fazer isso, já que eu poderia considerar que o envio da mensagem seja uma ação do meu sistema após eu ter avaliado a gravidade. Eu olho lá o sistema, clico na caixinha, simples ou complexo, o próprio sistema vai enviar automaticamente essa mensagem, tá? Ao colocar na forma de uma tarefa, tem mais a ver com realidades na qual eu vou ativamente escrever um e-mail, descrever o porquê que o sinistro dele é simples, o porquê é complexo. Então, não posso dizer que um jeito ou o outro está errado sem conhecer melhor o meu cenário. Então, quando vocês forem fazer a modelagem do sistema de vocês, na documentação que vai acompanhar a modelagem, tem que estar descrito o porquê tal coisa foi de um jeito ou foi de outro, tá? Então, já estou deixando aqui dicas de como tem que ser feito o projeto que a gente vai ver daqui a 2 aulas. Mas é porque você tem que se adaptar, tem que se acostumar a uma forma adequada de fazer esse tipo de modelagem. Depois que o formulário é retornado, verificamos se ele está completo. Se o formulário estiver completo, registramos reivindicação no sistema de gerenciamento e a avaliação pode começar. Então, após eu fechar essa parte... Peraí, vamos um passo de cada vez, né? Então, enviei o formulário. Vamos fazer o seguinte, pegar isso daqui para poder arrastar um pouquinho para o lado e desalinhar ao bullet acima, ao evento acima. Posso desalinhar um pouco mais aqui também. Já não tenho como evitar cruzamento, mas pelo menos sobreposição é possível, tá? Então, enviei. Vou aguardar a recepção. Formulário simples, né? Acho que tem um outro. Formulário, na verdade, formulário sinistro complexo. Não necessariamente o formulário seja simples ou complexo. Formulário respondido. Aí eu posso fazer uma modelagem para cada tipo de formulário e depois eu faço a união. O que não estaria errado, mas estaria pouco funcional
ou eu faço a recepção do formulário após a união desses fluxos. Então, já que eu abri com ou, eu fecho com ou também, né? Então, enviei o formulário, formulário respondido é o que eu recebi, tá? Aqui também, solicitação de indenização ou de prêmio. E aqui, informe de rejeição. Então está aí. Recebi, o que o enunciado fala que a gente vai fazer? Vai fazer a avaliação, verificar se está completo. Verificar dados, mais simples. Se o formulário estiver completo, registramos a reivindicação no sistema de gerenciamento de reclamações. Então, eu posso não fazer o gateway agora e a gente segue o caminho principal, verificar dados. Após verificar dados, registrar no sistema e a avaliação da solicitação pode começar. Então, nesse caso aqui, do meu departamento, a solicitação registrada, certo? Mas, após verificar dados, eu posso ter uma condição aqui, que é dados corretos, ou dados com... Não está errado. Verificar se está completo, né? Dados corretos. Aqui é sim. A única parte chata de fazer dessa forma, mais intuitiva, é que depois tem que ficar reorganizando. E se eles não estiverem completos, se está completo, registramos. Caso incompleto, pedimos para atualizar o formulário. Quando recebemos o formulário atualizado, verificamos novamente e continuamos. Então, olhando aqui atrás, a gente vai voltar. Pedir correções. Poderia, novamente, ser uma tarefa de envio? Poderia, mas o ponto é que a gente não sabe se nesse e-mail vai ser informado quais são as correções, se eu vou ter que escrever uma carta detalhada com essas informações. Então, sendo assim, a gente considera que é uma tarefa. Pedir correções, mais uma tarefa de envio. E, após isso, eu volto para verificar dados. Posso deixar assim? Errado não está, né? Mas, novamente, vamos criar o hábito de evitar deixar as coisas implícitas, certo? Então, como que eu faço para unir esse e esse vindo para cá? Ou o ciclo, a mensagem vem para cá, ou o fluxo vem daqui, ou o fluxo vem daqui, certo? Então, crio um objeto de ou exclusivo, um gateway de ou exclusivo, e está aí. Pô, professor, você não falou que o ideal é que seja de cima para baixo, da esquerda para a direita? Até disse, mas também disse que há exceções. Não tem como eu fazer um ciclo sem fazer em algum momento algum cruzamento dessas setas, né? Então, pedir correções.
solicitação de correção. Tá aí. E registrar no sistema. A gente ainda não está trabalhando com objetos de dados, então não esperava que vocês fizessem essa parte. Mas, por exemplo, aqui eu posso ter um objeto, cadê? Aqui, um banco de dados falando que eu estou inserindo dados no meu sistema. Sistema de gestão. Ok? O que faltou? Faltou informar o cliente no final do processo que a requisição dele estava sendo disparada. Confirmação de solicitação. Ou status da solicitação, né, já que ele vai ainda ser avaliado. Então, solicitação registrada, agora o departamento que vai fazer a vistoria, o resto outros departamentos que cuidem desse processo agora, certo? Então, é um processo que ele ficou adequadamente modelado, visualmente agradável, tá de fácil leitura, não tem muitas setas cruzando, exceto essa e essa daqui, né? Então, isso é uma boa modelagem. Tá bem descrito, beleza? Esse mesmo processo poderia ser modelado de outras formas diferentes, desde que eles trouxessem as mesmas informações com uma clareza um tanto similar, beleza? Então, com isso, a gente finaliza essa modelagem. E vou verificar só mais 2 slides aqui. Sobre convenção de nomenclatura. É necessário que a gente nomeie cada evento e cada tarefa. Então, olhando aqui de volta, notem, todos os eventos estão com algum nome, todas as tarefas estão com algum nome, e nesse caso, como só teve gateway todos os gateways ou de separação também estão nomeados, mas no caso não é exatamente um nome e sim uma condição, tá? Mas eles também estão com a informação, beleza? Para tarefas, verbo seguido do nome do objeto de negócio em possível complemento. Então, emitir carteira de motorista. Emitir é o verbo. Emitir o quê? Carteira de motorista. Lembra? Objeto direto, indireto. A gente adorava lá no ensino médio, né? Dona Shirley, professora de gramática. Então, verbo no infinitivo, seguido do seu objeto. Renovar o quê? Licença via agência. Notem ali. Verificar o quê? Apólice. Avaliar o quê? Gravidade. Rejeitar o quê? A solicitação. Certo? Isso nos permite uma clareza. Não é para verificar a apólice de seguro do funcionário que fez a solicitação. Essa parte mais descritiva, mais longa, a gente coloca na documentação do nosso modelo, tá? Do nosso processo. Então aqui tem, por exemplo, especificações. Essa plataforma ela permite colocar especificações. Então, nesse ponto, o funcionário deverá verificar critérios A, B e C de acordo com resolução XYZ. Beleza, aqui é a documentação do meu processo que eu fiz nessa plataforma. Aí, fora isso, posso fazer comentários aqui referente à especificação, referente a essa atividade. Da última vez que verificamos, esse é um processo que está tendo muita falha, ou alguma coisa do gênero, né? Tentando imaginar um cenário onde isso pode ser interessante. Para eventos de mensagens, objeto mais particípio passado. Nota fiscal recebida, solicitação atendida. Então, reclamação recebida. Solicitação rejeitada. Aqui faltou. Formulário recebido.
solicitação registrada. Evitar nomes genéricos, como fazer, executar. Fazer a verificação, verificar. Executar o polimento, polir, certo? Ah, mas aí eu vou ter que escolher o que esse vai polir. Sim, polir lateral traseira, polir a peça. Então, vocês conseguem fazer melhor do que fazer, senão fica tudo fazer alguma coisa, tá? Nomear cada gateway de separação com uma condição, foi o que eu comentei ali, né? Condição, a policy válida, e as saídas também têm que estar nomeadas, ou se tiver várias saídas, uma delas pode não estar nomeada porque elas vai ser o fluxo padrão. Beleza? A policy inválida, solicitação não é admissível. E mais uma recomendação, mais uma diretriz, nomes em blocos. Então, parear cada modelo em blocos. Parear cada end split com end join. E cada join split com cada ou exclusivo split com uma união. Sempre que possível. E geralmente é possível, tá? Com exceção, às vezes o XOR, o ou exclusivo, a separação de ou exclusivo, pode levar a 2 eventos finais. Então, eu poderia. Aqui mesmo foi o que aconteceu. Notem, esse cara pareou com esse, então eu poderia considerar isso daqui tudo um único bloco, certo? Vamos até marcar aqui como se fosse um bloco. Então, começou e fechou. Esse aqui também. Não espero que vocês façam isso, tá? Isso daqui é... Embora, em alguns momentos, acaba sendo interessante fazer esse tipo de marcação no material de vocês para facilitar a leitura de vocês mesmos, ou então alguma observação. Seção crítica, por exemplo. Opa. Beleza? Mas esse daqui, ele não fechou em ninguém, porque um lado terminou aqui e o outro lado dele deu andamento a um outro fluxo. Beleza? Eu podia fazer uma união também, e nessa união ou então poderia trazer essa seta de lá até aqui e fazer o fechamento aqui. Mas são dois tipos de finalizações diferentes e eu optei por ter eventos com nomenclatura diferente para poder ter lá no meu log, no meu histórico, a identificação de cada um destes, certo? E o último slide é um exercíciozinho aí. Então, qual desses dois modelos vocês acham mais interessante? Eu tenho, primeiro caso aqui, materializar o modelo, o domínio da modelagem, e diminuir a variabilidade. Em paralelo, eu vou verificar o primeiro subsistema, especificar os subsistemas integrados, e com isso eu vou gerenciar os caminhos significantes do meu processo aqui, tá? Estamos falando tudo do processo. Gerar uma combinação de caminhos ótima. E eu preciso fazer mais um passo na integração? Se sim, eu vou corrigir os primeiros parâmetros do meu modelo e vou escolher o próximo subsistema. Aí eu vou especificar o subsistema integrado e verificar a abstração e fazer de novo até eu achar que todos os modelos que eu tinha que representar foram modelados. Aí quando eu chegar nesse ponto aqui, preciso fazer mais um passo, eu achar que não, vou criar o relatório, certo? Mais ou menos o que vocês vão fazer aí no projeto de vocês, tá? Isso daqui serve como uma boa referência. Isso aqui está certo, está assim. Mas, às vezes fica um pouco difícil, principalmente quem está iniciando, imaginar essa sequência que vai pegar aqui no meio, afinal, começa com um ou, começa com um e, fecha com um e.
Aí aqui abre um e esse E vai fechar nesse E também aqui. Como há uma divisão, nossa, fica até difícil de explicar isso daqui para quem ainda está começando a brincar com isso, certo? Aí tem um jeito mais simples aqui. Eu vou materializar o domínio, verificar a abstração, vou selecionar o primeiro item, o primeiro subsistema, especificar o sistema integrado, verifico o caminho significante, gero um caminho ótimo, beleza, tem que fazer mais alguma coisa? Não, gerei relatório. Tem que fazer? Sim. Então, vou corrigir o caminho, vou escolher o próximo subsistema, vou abstrair a variabilidade e volto para cá, que é esse ponto aqui, ok? Aí eu fico num loop aqui. Qual que é a vantagem desse? Tá mais simples de ser modelado e compreendido. Qual a vantagem desse? Eu não tenho duas vezes a mesma atividade. Aqui, por exemplo, eu tenho esse daqui que se repete aqui e esse daqui que se repete aqui. E isso acaba sendo um problema, porque se eu tiver alguma especificação aqui dentro da minha tarefa que eu resolvo atualizar, o ideal é que eu atualize aqui também. Desse jeito, eu tenho que fazer apenas uma atualização. Não preciso fazer duas vezes. Porque geralmente quando eu tenho que fazer duas vezes, eu esqueço uma delas, certo? Então, esse é um exemplo um pouquinho mais complexo que vale a pena ter em mente, que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho. Como tudo na vida, praticar leva a gente a ter um melhor resultado. Beleza? Tá, espero que tenham gostado aí desse conteúdo. É uma abordagem que é bem interessante. Já vi bastante gente reclamar na primeira aula e no final do semestre está falando que utilizou na empresa já. Que é uma coisa que ela é bem aplicável. E a abordagem visual disso daqui para um gerenciamento acaba também chamando bastante a atenção, tá? Foram 2 horas de vídeo, fiz mais devagar dessa vez. E a gente se vê semana que vem. Semana que vem vai ser a apresentação dos projetos, então cheguem cedo. Eu vou mandar agora durante a semana um aviso para vocês, para que a gente já faça o agendamento dos horários, tá legal? E vamos nos falando. Até logo, pessoal. Um abraço.